A paz do Senhor, meus amados irmãos. Aqui é irmão Walt, ou presbítero Walt, irmão Walt. Para mim, o que você chamar sendo meu nome, Walt, irmão Walt, presbítero, irmão. Quem vos fala nessa tarde de sábado, agradecendo a Deus, em primeiro lugar, por mais esse momento que Ele nos concede, por esse sábado maravilhoso que Ele nos deu. Enquanto nós dormíamos, lembre-se, enquanto nós dormíamos, Ele preparava esse amanhecer para nós. Não porque nós merecemos, mas pela graça dEle. Que nós não estamos vivendo porque merecemos viver, mas pela graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, graças a Deus, cheguei agora da missão e estou trazendo nessa tarde uma palavra que se encontra no quarto Evangelho de João e também outra parte que tem no quarto Evangelho de João, no capítulo 14. Depois de agradecer a Deus por tudo que Ele tem nos feito, eu quero perguntar: você está feliz? Você é feliz? Você tem procurado fazer algo para Deus achar graça em você? Porque muitas pessoas estão enganadas porque estão sendo ensinados com engano. Hoje eu tive o privilégio de conversar com um jovem. Ele é de, não sei que ministério ele faz parte. Isso para mim não importa, o que importa é que a gente conversou. Mas pelo que eu vi ele falando, eles estão nessa história do tem nada a ver. Esse tem nada a ver, gente, é uma palavra diabólica que eu digo que é diabólica. Porque você fazer as coisas e depois dizer, não tem nada a ver, Jesus perdoa, tem nada a ver. Mas quando Jesus fala para aqueles homens que aquele que não tiver pecado joga a primeira pedra, ele disse a ela, ide em paz e não peque mais. Aí você pergunta, e ela pecou? Nós não sabemos, que não está escrito na Bíblia, só está escrito o que ele disse, ide em paz e não peques mais, depois de perguntar pelos seus acusadores. E para encurtar a história, para não ir muito além, para o vídeo não ficar muito pesado, que hoje é fim de semana, eu creio que você está com sua programação, seu lazer, mas sua família. Mas não esqueça que, antes de tudo, agradecer a Deus é primordial. E nesse intervalo, eu conversando com ele foi e falou para mim que teimou comigo, quis teimar. Eu disse a ele, não tem como dialogar com você porque você está equivocado. Ele continuou falando que nós era salvo pelas obras. Eu disse a ele, não. Por mais que nós fizermos, nós não merecemos. Não podemos dizer que merece. Quem vai nos julgar e dizer se nós merecemos é Deus. Porque a própria palavra diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Então é pela graça, não é pelas obras. E ele teimou. Outra coisa também que eu fiz uma pergunta a ele e faço a todos vocês. Vocês acham que existe diferença do que eu vou falar agora? Por exemplo,
Sai você e seu irmão, ou você e sua esposa, ou sua esposa e o marido. Alguém liga para você, você vai dizer, eu estou, mas meu irmão, ou meu marido, ou minha irmã, ou meu amigo. Ali você está com eles. Ah, irmão Walter, mas o que é que tem a ver? Tem, porque ele disse que entrar em bar para sentar e ficar lá no bar, na mesa, olhando o povo beber e tal, e não beber, ou tomar guaraná e essas coisas. Ele disse que estava certo, disse que Deus estava vendo ele, Deus estava mais ele lá. Eu digo, não. A Bíblia é clara e objetiva. Aí o que eu quero dizer, o que eu falei para ele, eu vou falar para vocês. Aí seu irmão liga para você e diz, tu viu fulano? Aí você vai dizer, ele está aqui comigo. Observa a pergunta. Ele está aqui comigo. Ou, tu viu fulano? Eu estou avistando ele, de longe eu estou vendo ele. Não existe uma diferença da presença e tá te vendo. Eu estou vendo ele, eu não estou com ele, eu estou vendo ele. Foi isso que eu quis explicar para ele, e ele disse, não, você está subjugando. Dizendo que só porque eu estou sentado eu me sentar na mesa mais uns amigos no bar, eles bebendo e eu conversando com eles, eu tomando algum refrigerante, a música tocando e tal, Deus não pode estar comigo. Eu digo, olha, só se for o seu Deus, porque o Deus que eu conheço, ele não habita em lugares que não seja chamado. E o que é que está se chamando lá dentro do bar? Músicas, danças, coisas e mais coisas que eu não vou muito além. Aí ele quis teimar comigo que não tinha, eu estava subjugando ele. Mas eu quero que vocês me digam, tem diferença ou não tem? Deus está me vendo ou Deus está comigo? Tem diferença ou não tem? Porque a Bíblia fala que os olhos de Deus vê tudo. Agora, estar com você, aí é outra coisa diferente. Tem pessoas que abrem a boca e tá num prostíbulo, que nem eu já vi mesmo. Ah, eu entro lá, fico lá, mas Deus está me acompanhando. Que isso, gente? Esse tipo de comportamento, quando você vai falar, ele diz, tem nada a ver. Esse tem nada a ver é algo que o povo criaram, que é difícil, viu? Tem derrubado muitas pessoas. E eu disse para ele, não. Deus está aqui agora, no nosso meio, porque nós estamos falando em nome de Jesus. Estamos falando no nome dele, mas lá não, lá só se encontra o homem quando vai para um prostíbulo ou para um bar beber, ele não vai com boa intenção. Pode ser para ele a boa intenção de se embriagar, de beber, de mostrar que tem dinheiro, de mostrar que gosta, de consumir, mas Deus não tem nada a ver com isso, gente, pelo amor de Deus. Ah, mas está condenado? Não. Não é assim. Aí ele disse, não, mas pelas obras nós somos salvos. Falei para ele, não é pelas obras. Nós somos salvos pela graça de Deus e a misericórdia dele. Amém? Expliquei bem explicado. Depois ele olhou para mim, foi embora. Mas eu fiquei com isso martelando na mente. Que às vezes a gente está evangelizando, tem pessoas que dizem, eu creio em Deus. Eu sou crente. Crente, todo mundo é crente. Todo ser humano é crente. Você acreditar que Deus existe, você já é crente. Você acreditar que algo existe, você crê. A palavra crer já tem esse significado. Mas o momento que nós estamos vivendo, a dificuldade é grande das pessoas entender a diferença de Deus estar com você ou Deus estar te vendo. Existe uma grande diferença. E aqui, no quarto evangelho de João, está escrito
Uma coisa que eu fico pensando e falando, às vezes você pode até dizer que eu sou duro, que eu estou duro, estou falando coisas. Não, mas é a palavra que fala. Aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. Não adianta. Como eu posso dizer uma pessoa para deixar um vício se eu sou um viciado? Como eu posso dar conselho a uma pessoa mal se eu pratico o mal também? Não pode, gente. Quer dizer, eu tenho que me policiar para o povo olhar para mim e dizer verdadeiramente aquele homem é diferente. Sabe por quê? Porque nós somos a luz do mundo. E a luz do mundo, aonde ela está, ela tem que brilhar. Não é ser estrela, é a luz. E a estrela é Jesus. Quem tem que brilhar é Ele, mas nós temos que dar o nosso testemunho, tem que ser pelo povo, o povo testemunhar de nós. Como aquele homem disse para Jesus, vejo que tu és o santo homem de Deus, vejo que tu és o santo filho de Deus, o filho de Deus. É diferente, gente. Nós estamos vivendo um tempo terrível. Os próprios que se diz cristão vão contra a palavra de Deus. Jesus diz na palavra, João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não é obra. Já tem outra parte que diz, pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Nós não somos salvos pelas obras, pelo que fazemos, pela graça de Cristo. E aqui está falando, gente, aquele, porém, que não entrar pela porta no curral das ovelhas, é ladrão e salteador. Não tem como entrar e dizer Jesus está comigo. Não tem como fazer e dizer Jesus está comigo. Não. Ele pode estar te vendo, mas com você ele não está. A Bíblia é clara e é objetiva. Onde tiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio. Mas se eu saio para um lugar desse, eu não vou falar em Deus lá. A minha mente, o meu coração vai cheio de outras coisas, outros interesses. Mas eu me maravilho com isso, sabe por quê? Porque no livro de Daniel está escrito que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriarão. Muitos esfriam porque não querem ouvir a verdade. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Então não é pelas obras. Que se fosse pelas obras, estava escrito, se você der esmola, se você fizer caridade, se você fizer isso, fizer aquilo. Essas coisas é bom você fazer, que é mandamento. Mas não é por elas que você vai ser salvo. Você vai ser salvo pela graça de Cristo. Outra coisa que eu falei para ele, e aqui na Bíblia está escrito. O próprio Pedro andando com Jesus, Jesus disse para Pedro várias vezes, Pedro, quando tu te converter, quer dizer, a nossa convenção é minuto a minuto, hora após hora, dia após dia, segundo após segundo. Em um segundo nós somos salvos, em um segundo nós somos condenados. Porque é pela graça, não é pelas obras. Mas ele quis teimar comigo, como era, pelas obras. Eu digo, você aprendeu assim, quer que seja assim, mas na Bíblia não está escrito isso, pelas obras. Jesus diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E o maior mandamento é amar ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, sobre todas as coisas. E o segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Se não tiver essas coisas, você pode pregar, você pode pular, você pode gritar, você pode enrolar a língua, você pode falar o que você falar. Mas se não tiver amor, não tem.
sinceridade, não tem nada com Deus. Só quero pedir força a Deus, para mim e para você, que Ele nos dê sabedoria para que nós venhamos entender. E aqui está falando, na verdade vos digo que aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas subir por outra parte, é ladrão e salteador. Aqui, ó, versículo 1 do capítulo 10, do quarto evangelho de João. Se você está pregando outro evangelho, você está querendo entrar por outra parte, você não está correto. Você está incumbido nesse versículo. Ah, mas Deus, você pode prosperar, meu amigo. Você pode fazer coisas erradas, você pode prosperar. Mas uma coisa eu vou dizer para você. Um dia a conta chega. Um dia a conta vai chegar e bater na tua porta. Porque a gente colhe o que planta. A gente colhe o que planta. Jesus fala na palavra, aquele porém que entrar pela porta é o pastor das ovelhas. A este pastor abre e as ovelhas o vê e ouve, e as ovelhas ouvem a sua voz e a chamam pelo nome, e as ovelhas as traz para fora e traz para fora. As ovelhas ouvem a sua voz, porque conhece a voz do pastor. E ele chama pelo nome, e elas acompanham, como está escrito. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante dele, porque as ovelhas o seguem, porque conhece a sua voz. Chama pelo nome, as ovelhas vêm, segue ele porque conhece a voz do Senhor. Não é a voz do tem nada a ver, não é a voz Deus não vai te condenar por isso, não é a voz Deus não vai... Não. A verdade verdadeira é essa. Somos falhos, cheios de defeito, não tem ninguém salvo. Aí lá, porque vocês são salvos? Não. Não tem ninguém salvo. Quem disser que está salvo, ele está se enganando a si próprio. Você não tem convicção da sua salvação? Se eu permanecer na palavra de Deus até o fim da minha existência, aí sim. Aí Deus é quem vai me julgar se eu vou ser salvo ou se não. Eu não posso garantir a minha salvação. A palavra de Deus é quem garante. Aquele que permanecer até o fim, mas não é até o fim fazendo o que quer. É com prudência na palavra de Deus. Como está escrito no capítulo 7 de Mateus, versículo 24, eu sempre gosto de falar sobre isso, irmãos. Porque não adianta a gente querer ir muito além e muitos não entender. Esse personagem mesmo, eu creio que ele não entendeu ainda o que é que significa salvação. E aqui está dizendo, ó, nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Você entrando num bar para ir acompanhar a bebedeira, você está fazendo a vontade de Deus? Está num forró, os caras dançando e você lá, mas eles no forró, assistindo, conversando e tal, e até dançando também, aí Deus está com você? Tem nada a ver? Você foi escolhido por Deus para ser diferente.
não igual aos outros. Não é que você queira ser melhor do que os outros. Você tem que abraçar o bêbado, o ladrão, o assassino, o desordeiro, o sujo, o que não toma banho, o mendigo. Você tem que abraçar todos e dizer para eles: olha, Jesus te ama. Esse é o amor de Cristo. Qual ele escreveu? O meu mandamento é este, que vos amei uns aos outros. Ninguém é salvo pelas obras. É pela graça. Pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus. Amém? Que Deus possa abençoar vocês, que Deus possa abrir o entendimento de vocês, o meu entendimento, para que nós venhamos nos policiar. Para que nós venhamos nos policiar para não cair em tentação, como diz a palavra de Deus. Porque o espírito é forte, mas a carne é fraca. O espírito é forte, mas a carne é fraca. Ainda falando sobre isso, eu citei para ele essa parte aqui em que o moço chega até Jesus. O moço chega até Jesus e diz assim: e quando chegou a multidão, no capítulo 17, versículo 14, e quando chegou a multidão, aproximou-se-lhes um homem, pondo-se de joelho diante dele e dizendo: Senhor, tem misericórdia de meu filho, que é lunático, sofre muito, pois muitas vezes cai no fogo e muitas vezes cai na água. E eu trouxe aos teus discípulos, e eles não puderam curá-lo. Jesus respondendo disse-lhe: ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Trazei-mo aqui. Aí Jesus chamou eles de... Isso não foi para outra pessoa, foi para os discípulos. Foi para os discípulos de Jesus. Quer dizer que aqui Jesus subjugou eles. E nem o rapaz disse, Jesus subjugou. Quer dizer, eu vendo você praticando o ato, aí eu vou dizer, você praticou. Aí eu pratiquei, mas meu coração estava com Deus. Como, meu amigo? Como? E para que serve o Evangelho para nos ensinar? Jesus chamou, ó geração incrédula e perversa. Aí se eu for chamar isso com ele ou com outros, eu estou subjugando. O povo acha que Jesus pregava assim: ô meu amado, vem cá, meu filho, você está pecando, mas eu vou te dar a salvação, mesmo sem tu querer, vem cá, chega. Não. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. No capítulo 15 de João, tem outro versículo também que eu gosto de observar, de mostrar. Aqui, ó. Aqui, ó. Versículo 3 do capítulo 15. Vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. Se você é limpo, meu amado, você não vai se misturar. No livro dos Salmos, também no livro dos Salmos, capítulo 1, a Bíblia é a bússola, a Bíblia é a chave que nos conduz até a presença de Deus. É a Bíblia. Não tem outro. E se não pregar a Bíblia, não tem verdade. Não tem verdade. Tem que pregar a Bíblia. Bem-aventurado, bem-aventurado, o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores.
Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita dia e noite. Glorificado seja o nome do Senhor. Pregar é fácil. Não é difícil pregar o Evangelho. Se eu tiver oportunidade, eu passo o dia e a noite pregando. E viver o que eu estou pregando. Será que eu vivo? Será que eu estou vivendo? Ou será que eu estou pregando para os outros e não para mim? Tenho que pregar primeiro para mim. Em nome de Jesus Cristo. Porque tudo é para Ele, tudo com Ele, tudo para Ele, tudo é dele. Aqui eu encerro dizendo, citando para você este versículo, que é para você depois não dizer que não ouviu. Ó, esse é o versículo do dia, da tarde de hoje, ó. Vós já estáis limpo pelas palavras que vos tenho falado. João 15:3. Vós já estáis limpos pelas palavras que vos tenho falado. Se você é limpo, se limpe mais. Se for sujo, se suje mais, não tem nada a ver. Que a graça de Deus, o grande amor de Deus esteja convosco. E vamos à luta com fé, esperança e confiança. Que um dia nós alcançaremos a misericórdia do Senhor e Ele vai nos ensinando e nos dando cada vez mais oportunidade. Fica com Deus e até o próximo, se Deus nos permitir.